Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Areópago, a conversa número 7. Na semana passada nós falamos a respeito de coisas que não gostamos no culto, de que maneira poderíamos melhorar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor Jesus. No programa de hoje nós vamos continuar este mesmo assunto e vamos falar a respeito dos cultos sem mensagem, cultos sem pregação, sugestão de pauta do nosso companheiro Bruno. Aliás, falando nele, vamos começar por ele então. Bruno, paz do Senhor, Deus te abençoe. Paz do Senhor, irmão. Aqui também ao meu lado, Alexandre. A paz do Senhor, meus irmãos. Mike. A paz do Senhor, meus irmãos. E antes de entrarmos no nosso assunto, eu quero deixar para você o convite. Não deixe de curtir a nossa página, na nossa fanpage no Facebook, Instituto Areópago. Assim você conhece logo e rapidamente todas as vezes que nós publicarmos algum conteúdo. Se quiser também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, onde os vídeos também são postados todas as semanas. Assim você recebe as notificações todas as vezes que tivermos um programa novo pronto para colocar no ar, e fazemos isso semanalmente. Mas vamos para o nosso assunto então, que é culto sem palavra. Eu me lembro quando era criança, na escola bíblica de férias havia o livro sem palavras, que era um recurso visual, um livro, a partir do qual as professoras contavam a história da cruz, a história da Foi. E aí, irmão? E ele parou seu raciocínio para isso? Eu vi ele tá gesticulando assim, eu não estou entendendo o que é. E quando você for falar, você põe o microfone mais perto da boca, tá? Ficou. Ah, beleza. Então vamos, né? Voltando. Então vamos lá. Livro sem palavra. E era um recurso visual, que as páginas do livro eram abertas, cada página tinha uma cor e elas falavam desde a criação, a queda, até a salvação em Cristo Jesus. Era um livro sem palavra, mas tinha conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o culto sem palavra, porque de fato não há conteúdo bíblico nesse culto. Bruno, como você propôs a pauta, abre aí os comentários. Eu acho que tem... A maioria das igrejas hoje, principalmente as brasileiras, elas têm vivido um momento de que o culto ele tem se estendido muito na questão do louvor, que também a maioria é uns louvor que não tem Bíblia, não tem nem um pouco de Bíblia dentro desses louvor, que é uma frase e você canta ela por 20 minutos. Ou você emenda em mais outras 2, 3 frases de outros hinos e canta por 45 minutos. Aí dá a oportunidade para outro, ele vai fazer a mesma coisa, ou vai cantar um hino de vitória, um hino de que Deus vai te fazer prosperar, e Deus vai te fazer isso, e Deus vai fazer, porque Ele é Deus, e igual você falou ontem, coloca Paulo e Silas no meio desses hinos, que tá tudo certo, que já acha que é bíblico. Aí chega o pregador, ele pega, fala por 15 minutos, 20 minutos, e fala coisa sem nexo nenhum. Às vezes o cara, já vi em muitos lugares, o cara nem abrir a Bíblia, o cara pegar o microfone, gastar os 15 minutos que ele tem, gastar 10 bajulando o pastor e outros 5 fazendo autopromoção. Alexandre, Deus tem aberto para você nos últimos tempos muitas oportunidades para você pregar. Sim. Se fosse para você dizer qual é um tempo ideal para uma exposição da palavra de Deus com tranquilidade razoável, para poder expor o plano da salvação? Eu acho que o tempo mínimo seria de 45 minutos. 45 minutos. Tempo mínimo. Uhum. Porque aí é um tempo que a gente consegue colocar tudo aquilo que a gente estudou, que a gente pensou, criar uma linha de raciocínio, ir do começo até o fim, poder explanar melhor. Mas muitas das vezes não é isso que acontece, não. Uhum. Geralmente as pessoas dão 15 minutos e elas falam assim, 15 para as 9, dá o microfone e fala, 9 horas você entrega. Né? A gente não consegue falar com a igreja direito, a gente, na verdade, não é uma pregação, acaba virando uma saudação. Uma saudação. Exatamente. E a gente vê muito na igreja o movimento, a busca pelo movimento. Então acho que as igrejas estão levando tanto louvor para dentro delas, nessa busca incessante por estar movimentando as pessoas. Então, quanto mais eu vejo as pessoas se movimentando, gritando,
adorando, levantando a mão, pulando. Parece e dá-se a impressão de que está tendo um mover do Espírito Santo ali. Mas, na verdade, o que a gente aprende é que o verdadeiro avivamento ela vem só pela palavra. Não é? Mike, era muito comum nos cultos de domingo nessa igreja não houvesse um irmão que atuasse de fato como um pregador. O culto ia acontecendo com várias saudações. Então, às vezes, você tinha 6, 7 pessoas falando, cada uma falava um pouquinho. Resolve isso aí? E eu acho interessante que parece que alguns pastores são muito atraídos por esse tipo de liturgia no culto, né? Vão ser 2 pregações, e até em cultos de jovens, em alguns lugares, assim, a gente vê isso, um encontro de jovens mensal. Não, nós temos que chamar um jovem e um adolescente. Fica 2 palavras por culto. Eu não acho que seja uma coisa interessante, porque é pouco tempo que se dá para cada uma. Geralmente, se passa o microfone para um pregador, para o primeiro pregador, 8h20, ele vai ter que entregar 20 para as 9, e o outro começar 20 para as 9 e entregar às 9. Então fica uma confusão no culto, sabe? Nenhum dos dois conseguiu concluir o raciocínio deles, né? Exatamente, nenhum dos dois consegue concluir a ideia tem que... Tem 2 pregações, mas não tem palavra. E uma coisa que eu acredito é o seguinte, às vezes os pregadores não estudam porque sabem que vão ter pouco tempo. Sabe? Então, às vezes, a gente pode falar, o pregador não pregou, beleza. Isso acontece e a maioria das vezes a culpa tem sido dos pregadores, mas, além disso, tem aquele lado de que a igreja não valoriza o tempo para a palavra. O pregador sabe, então, se eu vou ter 20 minutos... Para que preparar mais que preparar? Isso? Rapaz, sabe o que você falou? Isso eu me lembrei de um negócio. Eu acho que eu cheguei a comentar com você, acho que com o Bruno também. Eu fui uma vez pregar numa igreja, era uma reunião de obreiro. O culto estava marcado para começar às 6 horas da tarde. De fato, começou. Quando foi mais ou menos ali umas 6h15, depois de cantar uns 2 hinos da harpa, o pastor da igreja perguntou se a igreja estava cheia. Irmãos, tem alguém aqui que não é crente hoje? E nenhuma mão se levantou. Ele estava só confirmando o que ele já imaginava, porque era reunião de obreiro, não tinha ninguém. Então, às 6h15, ele virou para mim e falou assim, irmão, nós vamos cantar mais um hino para tirar a oferta, e aí o irmão já vai pregar, pode ir até às 8 horas. Quer dizer, das 6h20, mais 6h20 ou menos, até às 8 horas. Meu irmão, nunca tinha passado por isso. Não. Foi o que você falou aí. Se eu não estivesse preparado para um tempo médio de exposição da palavra de Deus ali de uns 50 minutos, eu não teria o que apresentar diante de Deus para Deus poder fazer alguma coisa por mim, em favor da igreja, e eu poder chegar até o final do tempo que o pastor deu. Então, eu concordo com você, não é só a igreja e o dirigente que não privilegia a palavra. O próprio pregador não privilegia, não prepara, não anota, não faz seu esboço, não faz suas leituras. Então, não é só o pastor ou a igreja que não privilegia a pregação. Muitos pregadores não privilegiam. Inclusive, passam muito tempo da sua mensagem fazendo um monte de outras coisas que não é pregar. Eu não sei se vocês fazem isso, sabe? Eu acho certo e correto. Fazer o quê? Cumprimentar os obreiros. Só vendo o livro do Instituto Areópago. Então, né? Você tá bom, então Deus vai te abençoar, vai te abrir a porta. Mas o que eu vejo é que assim, gasta-se muito tempo em... Eu sei que tem que fazer isso por uma questão ética, acredito que isso é o certo. Mas às vezes estende-se muito, sabe? Principalmente se um pregador prega em uma convenção ou em uma reunião de obreiros, cumprimenta todos os obreiros que estão no púlpito, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Aí depois disso entra na sessão de vendas. Aí isso prejudica, porque às vezes os pregadores fazem isso em congregações. Ou seja, ele já tem pouco tempo para... Qual a coisa mais esquisita que você já viu alguém vendendo púlpito? A coisa mais esquisita? Já teve cocada. Cachorro quente. Cocada já vendeu no púlpito, já pregador, e era promessa para casar, então... é sempre assim. Se você quer casar, come essa cocada aqui. Cocada, né? Aí tinha os DVDs do Esmilinguido. A prova de fogo para os casados. A prova de fogo para casal. E para os empresários, fazendeiro e Deus. Rapaz, é terrível. Eu já vi melzinho, sabe aqueles
sachês de mel, né? Já. Melzinho. Já vi gente vai pregar e vender doce mesmo, chocolate, bala, fandangos. É tipo uma vendinha na porta da igreja. O camarada vai pregar e leva cantina. Leva Não. leva a cantina. Mas o que é triste é que, assim, os pregadores que fazem isso, eles estão, acho que, brincando com as pessoas, sabe? Porque tem pessoas ali que entraram, talvez, na igreja com uma situação muito complicada, sabe? Esperando uma palavra. E essa não valorização do estudo da Bíblia para pregar, isso mostra que, às vezes, eles não valorizam o que estão fazendo, sabe? Querem tanto fazer, mas não valorizam o que estão fazendo. Então, assim, é muito perigoso isso, sabe? Quando os pregadores não valorizam aquilo que eles têm que realizar. Eu lembro de um vídeo do pastor Bernardo que tem uma frase que ele disse que eu estou aqui para entregar a mensagem que o Senhor... Deus me entregou. Que Deus me entregou. Então, assim, era uma seriedade muito grande com aquilo que estava fazendo. Então, os pregadores que não valorizam o estudo porque não gostam de pregar mais de meia hora, e as igrejas que não dão bom tempo para o pregador, eu acho que elas estão brincando com a noiva de Cristo, né, com a igreja. Tem um site que ele é aberto às informações de acesso dele, que chama Esboços Prontos, esboços selecionados, alguma coisa assim. Que nesse site os acessos dele aumentam muito domingo às 4 horas da tarde, que é perto da hora de começar o culto. Então a maioria desses caras vai para esse site, pega um esboço lá, junta meia dúzia de frases impactantes e vai pro culto. Só que como ele pegou de outra pessoa, ele não se preparou para isso, ele não estudou para isso, ele gasta o tempo dele vendendo DVD de algum lugar que ele foi pregar, que ele foi fazer sei lá o que. Aí acontece essas barbaridades que a gente vê no púlpito, essas heresias que a gente escuta por aí. Essa semana todo mundo viu no Facebook aqueles 2 vídeos. Primeiro do camarada falando mal do Uber. Você viu isso aí, né? Ah, eu vi. Isso. E do outro tava pregando sobre o fogo que desceu e no altar. O fogo que desceu no altar. É no buraco em volta É no buraco em volta. Eu não sei o que ficou pior, né? Que desceu na vala. Na vala, ao redor do altar. Mas agora você veja uma coisa. O cara do rebu, o trovão lá tem vento na cabeça. Mas esse do altar, rapaz, o que me deixou chocado é que quando a gente era menor, a gente escutava as pessoas fazendo troça, fazendo piada com isso aí. E de repente você vê um camarada pregando aquilo que era uma piada. Acabou o bom senso, perdeu Totalmente. E o pior é que o povo embarca na história. Aí é aquilo que a gente falou, o movimento. O movimento, Se preocupado em fazer o movimento na igreja. Fazer o povo gritar, o povo girar, o povo fechar os olhos e não entender o que está acontecendo. Eu acho que o que resume é aquele texto, você estava falando, estava pensando naquele texto de Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, eu acho que esse é o tempo que a gente está vivendo, sabe? Que não se valoriza a palavra. Por isso que eu acho que uma igreja, eu vi uma coisa muito bonita. Em frente ao púlpito, tinha uma placa enorme com esse texto assim: pregue a palavra. Sabe? Eu acho que o pregador, quando ele olhar aquilo ali, ele tem que pensar, não é uma coisa qualquer. Sabe? Não estou desempenhando qualquer função. E no versículo antes desse aí que você citou, e é 2 Timóteo 4, né? Isso. Paulo diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então, eu inclusive estou trabalhando um livro sobre isso, O Tribunal dos Pregadores. É para falar sobre como nós, que fazemos uso da palavra, você faz, eu faço, Mike, o Bruno, nós pregamos. Então, nós que fazemos uso da palavra, nós seremos julgados pelo Senhor. E julgados com mais rigor ainda. Com mais rigor. Assim, exatamente isso. Que a quem mais é dado, mais tanto mais é cobrado. Muito bem. Então, nós agradecemos você pela sua companhia nesse programa. O programa hoje um pouquinho mais curtinho, mas ainda assim feito com muito carinho. Não se esqueça de
curtir a nossa página, assinar o nosso canal no YouTube, para você ter acesso a esses conteúdos que nós preparamos com tanto amor. Bruno, paz do Senhor, meu irmão. Tchau, meus irmãos. Paz do Senhor. Deus abençoe. Mike, fica na paz. A paz do Senhor a todos. Alexandre, meu irmão. Pode ser, meus irmãos. Até o próximo. Despede o povo mais uma vez, pastor. Meus irmãos, que Jesus abençoe a sua vida. Tem que dar aquela bênção faraônica que está lá no livro de Números. É mais forte que a bênção apostólica. O Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Isso, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E essa é sobre ti derrame a levante paz. o seu rosto e te dê a paz. Rapaz, essa é... Tô lembrando aqui de um pastor que ele falava a bênção apostólica assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que são sinceros. Aí, meu irmão, aí ficava estreito. E os que são sinceros, digam amém. E agora que inverteu a ordem da bênção apostólica? Primeiro começa com O amor de Deus, o Pai, ao invés de começar pela graça. Do Espírito Santo, aí termina com a graça de Pessoal, tira Jesus. esse negócio, E agora está rapaz. acrescentando o versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tinha um pastor que Eu lembro cantava. Aí repete, igreja, foi muito fraco, igreja. Não, mas tem uma série, não é só essa frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? E vai indo, né? Meus irmãos, então a paz do Senhor... Não acabou ainda não? Não? Eu tinha que Já tinha acabado? Tá gravando, tá? Então tá bom. Despede, pastor. Meus irmãos, Deus abençoe então. Até o próximo programa, na semana que vem. O que ia falar mesmo? Esqueci. Esqueci. Enfim,